Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje estamos no alto do Monte das Oliveiras para seguir os passos de Jesus. Vamos conhecer o local de onde Jesus sobe aos céus e por onde ele também irá voltar, isto segundo a própria Bíblia. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! O Monte das Oliveiras é um dos locais favoritos de Jesus. Ele vinha para cá em momentos de alegria e celebração, como por exemplo quando ele faz a entrada triunfal. Ele vem aqui em momentos importantes de introspecção e oração, quando ele ensinava aqui aos seus discípulos. Mas Jesus também vem aqui em alguns dos momentos mais difíceis de sua vida. Na sua última madrugada de liberdade, depois da última ceia, ele vai ao jardim de Getsêmani, que é justamente descendo aos pés do Monte das Oliveiras. E em Getsêmani, Jesus vai passar a sua agonia. A agonia de Jesus é tão grande que ele chega a suar gotas de sangue. Quer dizer, num momento tão difícil da sua vida, que ele sabe que em poucos momentos ele será traído por Judas, um de seus 12 apóstolos, que ele será preso por Caifás, condenado por Pôncio Pilatos e já na manhã seguinte, crucificado. E por isso, nesse momento de tanta dificuldade, quando ele sabe que tudo isso irá acontecer, ele vem justamente ao pé do Monte das Oliveiras. Mas hoje nós iremos nos focar na última história de Jesus no Monte das Oliveiras, que é a sua ascensão. Jesus sobe aos céus do ponto mais alto do Monte das Oliveiras, que é difícil de acreditar, mas não é aqui onde nós estamos. Nós realmente estamos num ponto muito alto, com uma vista privilegiada, mas se a gente olha um pouquinho aqui para o lado, a gente consegue ver que há um lado ainda mais alto no Monte das Oliveiras, e de lá aconteceu a ascensão. Então, nós vamos agora começar a caminhar nesta direção. Vocês sabem por que o Monte das Oliveiras tem esse nome? Porque nos tempos bíblicos, boa parte dele era coberto de oliveiras. A gente consegue ver aqui ao nosso lado duas delas. Mas imaginem se a gente estivesse caminhando aqui nos tempos de Jesus, há 2000 anos atrás, a gente veria bem mais oliveiras do que a gente vê nos dias de hoje, mas a paisagem mudou um pouco. Por exemplo, o cemitério judaico que está aqui embaixo, ele já existia, mas ele cresceu. Também algumas igrejas foram construídas aqui, até um hotel aqui no Monte das Oliveiras, então há menos oliveiras que nos tempos bíblicos, mas nós ainda podemos ver algumas delas por aqui. Quando a gente fala que a gente vai seguir os passos de Jesus, é literalmente para visitar boa parte dos locais da Terra Santa, a gente tem que fazer eles caminhando. Não todos os locais são acessíveis a carros ou a ônibus, e também a experiência caminhando é ainda mais intensa, quer dizer, ainda mais forte, literalmente seguir os passos. E como eu tinha falado que a gente está indo para o ponto mais alto do Monte das Oliveiras, vocês podem ver aqui que realmente a gente está agora começando uma subida. É uma subida puxadinha. A nossa primeira parada
vai ser aqui em Pater Noster, a Igreja do Pai Nosso. Exatamente agora que a gente está entrando, tem um grupo inteiro da Coreia do Sul, de cristãos da Coreia do Sul saindo, mas vamos entrar que a gente tem muita coisa legal para mostrar para vocês aqui dentro. Esta igreja é uma das 4 mais antigas de toda a Terra Santa. Infelizmente, ao longo dos séculos, essa igreja foi destruída e reconstruída algumas vezes. Então, o que nós estamos vendo aqui é a igreja moderna, mas a gente consegue ver também os restos arqueológicos aqui juntos. Então, nós sabemos que esse aqui é um local de adoração cristão desde os primeiros cristãos da Terra Santa. Por quê? Pelo que vamos falar dentro da gruta. Eu só quero mostrar para vocês antes uma coisa. Vocês estão vendo aqui que a igreja no momento está em reforma. Nesse momento, devido ao conflito, há menos turistas e menos peregrinos em Israel. Então, muitas pessoas estão agora aproveitando para fazer renovações e melhorar ainda mais esses locais para receber os futuros peregrinos. Então, da próxima vez que eu mostrar esse local, provavelmente para vocês, essa obra já vai ter concluída. Eles não estão construindo nada novo, mas eles estão reformando o que já há existente aqui. E junto com isso também se fazem sempre escavações arqueológicas. Mas vamos entrar agora na parte mais antiga de todo esse local, que é a parte dos templos de Jesus, que fica aqui embaixo. Jesus ele costumava vir ao Monte das Oliveiras ensinar os seus discípulos tanto de dia como de noite. E aqui no Monte das Oliveiras, dependendo da época do ano, pode fazer muito calor, muito frio, chuva e ventania. Principalmente ao fim da tarde de madrugada, aqui há muito vento. Então, para que Jesus e os seus discípulos estivessem fora dos elementos, fora disso tudo, eles entravam seguidamente em grutas. E nós estamos agora em uma dessas grutas. Jesus ensina aos seus discípulos 2 vezes a oração do Pai Nosso. Uma delas na Galileia e a segunda aqui na Judeia, sobre o Monte das Oliveiras. Venham aqui comigo. A gente consegue ver pátios originais dessa gruta aqui. Então imaginem que aqui, há 2000 anos atrás, estava Jesus ensinando. Mas em que idioma ele ensinava? Jesus ele falava 2 idiomas, tanto o hebraico como o aramaico, e ele falava e orava nesses 2 idiomas. Mas o idioma mais comum naquela época para oração era o hebraico. E já que estamos agora dentro da gruta do Pai Nosso, eu quero que vocês ouçam o Pai Nosso no seu idioma original, no hebraico. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כמו בשמיים, כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו יום יום, וסלח לנו את חובתנו, כי סולחים גם אנחנו לכל החייב לנו, ואל תביאנו לידי ניסיון, que im atzilenu minara. Amém. E agora vamos seguir a nossa subida para o local da Ascensão. A Bíblia fala que Jerusalém será um local de oração para todas as nações. E a gente vê como isso acontece realmente até os dias de hoje. Quando a gente estava chegando, a gente viu um grupo da Coreia do Sul saindo. E em dias normais, se a gente para aqui, a gente vê grupos de diferentes nações passando um depois do outro. Pessoas de diferentes cantos do mundo que falam diferentes idiomas.
todos unidos pela fé na Bíblia. E por isso, quando se construiu essa igreja, o que se fez, se colocaram aqui as orações do Pai Nosso em diferentes idiomas. E claro que eles colocaram também aqui o português em homenagem às nações do mundo que falam português, entre elas Portugal e o Brasil. Mas se vocês olharem o texto, vocês podem ver que ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Isso porque isso aqui é português arcaico. Isso aqui está bem antes aqui do que as últimas reformas ortográficas que houveram, por exemplo, no Brasil, e por isso esse português pode soar um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas é o mesmo Pai Nosso. Mas aqui na igreja se colocou não um em português, e sim, na realidade, dois. Colocaram há poucos anos atrás mais um Pai Nosso em português, um pouco menor, e o outro português em especial homenagem ao português do Brasil, e para lá a gente vai agora. E eu gosto muito dessa parte aqui, desses Pais Nossos que estão na parede, porque eles são em braille, então a gente pode ler, por exemplo, aqui em italiano, o Pai Nosso em braille, então o local assim é acessível a todas as pessoas. E aqui do nosso lado a gente pode ver mais um Pai Nosso em português, e esse vocês podem ver que está escrito Português do Brasil. Quer dizer, esse aqui foi colocado especialmente em homenagem ao português brasileiro. Então, ao português arcaico que nós já vimos e o português do Brasil aqui em homenagem à nossa nação brasileira. Vejam que o caminho que nós estamos fazendo agora é o que conecta entre Jerusalém Antiga e Betânia. Isso é muito importante porque Lucas nos conta que entre essas duas cidades é o local da ascensão, então nós sabemos que estamos indo para o lugar certo. E eu quero também convidar agora vocês a assistirem o vídeo até o final, porque teremos um anúncio, uma surpresa especial para vocês. Vejam essa placa amarela, está escrito aqui em vários idiomas, Capela da Ascensão, o que claramente é um local cristão. A pergunta é por que no local que está escrito Capela da Ascensão tem hoje em dia um minarete, quer dizer, uma mesquita? E é isso que nós vamos descobrir agora. Como vocês podem ver, a porta no momento está fechada. Daqui um pouquinho vai vir uma pessoa especialmente para abrir para nós. Mas reparem antes que há duas portas. A porta verde, que dá para o lado da ascensão, que é para onde a gente vai. Mas tem uma segunda porta aqui de vidro. E essa porta ela dá para o outro lado da mesquita, que é um local ativo de oração muçulmana. E embaixo dessa mesquita, quer dizer, por dentro dela se tem acesso a tumbas, são tumbas bizantinas cristãs, quer dizer, são de peregrinos cristãos de mais ou menos aí 1500 anos atrás, só que infelizmente por ser essa parte uma mesquita ativa, não muçulmanos como nós não são permitidos de entrar, mas saibam que aqui é uma continuação desse complexo cristão. E vejam aqui nessa parte que a gente sim pode entrar. A entrada custa 10 shekel, o que é aproximadamente 3 dólares ou 15 reais. E agora, pessoal, finalmente entramos neste local tão importante. A poucos metros de onde eu estou agora é o local da ascensão de Jesus, uma das passagens bíblicas mais importantes. Esse acontecimento está descrito em Lucas e também no livro de Atos. Mas é um acontecimento tão marcante que ele está também citado muitas e muitas vezes. Eu vou deixar aqui para vocês na tela todas essas citações. E por isso, quando os peregrinos vêm à Terra Santa, eles querem ver o local da ascensão.
os peregrinos dos dias de hoje, mas também os peregrinos dos tempos antigos. Nós temos registros desde os primeiros peregrinos que vinham aqui. Um exemplo que eu gosto muito é de Géria, uma cristã que vem à Terra Santa no ano de 384 e ela deixa registrada no seu diário as suas visitas, a sua peregrinação. E ela nos conta que chega aqui em um local aberto e descampado, num local alto no monte, como nós estamos. Então ela chega até aqui e ela fala que ela vê o local da Ascensão. E ela fala também que este local está ao lado da gruta que nós visitamos justamente antes. A Gruta de Eleona, a Gruta do Paternoster, segundo esses registros antigos, é bem pertinho. E por isso, tanto os registros dos peregrinos, como a arqueologia, como a tradição cristã, tudo isso aqui se encaixa para realmente nos contar que este é o local da Ascensão. E antes de a gente entrar juntos nele, eu quero mostrar para vocês um pouquinho da arqueologia deste lugar. Nos tempos de Jesus e nos séculos seguintes, este local era um pico do monte, um local aberto, descampado. Até que chega Poimênia, por volta do ano de 390 depois de Cristo. Ela constrói aqui a primeira igreja. Mas uma coisa muito importante que ela deixa é que a igreja era aberta aos céus para conectar a arquitetura do lugar com a história bíblica, com a ascensão de Jesus. Porém, essa linda igreja vai ser destruída no ano de 614 pela invasão persa. Os persas, onde hoje em dia é o Irã, fazem realmente uma invasão devastadora. Eles vão destruir a maior parte das igrejas da Terra Santa. E junto com todas as igrejas, também este local vai ser completamente destruído. Até que alguns anos depois chega aqui o bispo Franco e ele vai ser aquele que reconstrói a igreja, mas mantendo ela sempre aberta aos céus. E agora vejam aqui comigo o que há em volta de nós. Nós podemos ver alguns restos da igreja original do período bizantino e o que nós podemos ver melhor preservado aqui são essas bases de coluna. Além desta parte de coluna, nós temos mais uma coluna bizantina aqui, mas eu quero que vocês também reparem em mais uma coisa. Vejam que aqui atrás há vários altares, porque apesar de hoje em dia este local ser controlado por uma mesquita, um dia por ano, que é na data da Ascensão de Jesus, que é 40 dias depois da Páscoa, as igrejas vêm aqui fazer celebrações e eles relembram esse acontecimento. Então a gente pode ver aqui o altar dos armênios, os armênios que são a primeira nação cristã do mundo. Os armênios eles se convertem já no ano de 301, então nós vemos o altar armênio, nós vemos também aqui o altar copta, quer dizer, a igreja egípcia, também uma igreja muito antiga e tradicional, e também esse altar aqui do lado pertence à igreja síria, também conhecida como a igreja aramaica. Então, aqui, uma data por ano, as igrejas se reúnem para celebrar os acontecimentos da Ascensão. E mais uma vez a igreja foi destruída e então reconstruída pelos cruzados. Venham aqui comigo. A gente pode ver, por exemplo, essas colunas, as colunas lindas de mármore, com os capitéis todos talhados, elas são originais do período cruzado. Quando eles reconstroem a igreja, mais uma vez eles fazem ela aberta, não só para os céus, como também todas as laterais.
a gente pode ver que isso aqui são todas pedras colocadas depois. A igreja era aberta. Até que chega Saladino. Em 1187, ele lidera uma invasão muçulmana a toda a Terra Santa. E ele pega muitos locais santos, como por exemplo este aqui, e transforma eles em locais muçulmanos, em mesquitas. Então eles vão e fecham as paredes e também fecham o topo, e assim ele continua até os dias de hoje como uma mesquita fechada. Mas a gente falou muito aqui sobre os restos arqueológicos, sobre a arquitetura, mas nós viemos aqui no dia de hoje para ver o local da ascensão, falar da subida de Jesus até os céus e também falar da volta dele. Então, pessoal, vamos agora circular todo esse edifício e entrar juntos. Vamos lá! Uau! Estamos agora dentro da Capela da Ascensão e eu quero mostrar para vocês uma coisa especial que há aqui dentro. Vejam esta pedra. É a única parte preservada ainda desde os tempos de Jesus. A tradição fala que esta pedra exatamente é de onde Jesus sobe aos céus, o local da ascensão. E a gente pode ver que ela está preservada através dos tempos. O pessoal já nos tempos antigos colocou aqui estas pedras em volta para proteger ela e separar do resto do edifício. Quer dizer, eles queriam que esse local continuasse acessível, que as pessoas pudessem continuar tocando nele, vindo aqui olhando e orando, mas que ao mesmo tempo as pessoas simplesmente não pudessem passar por cima e caminhar. E já que nós estamos num local tão especial, no local da Ascensão, eu quero agora convidar a gente a ouvir a passagem bíblica que fala desse acontecimento. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samária, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E eu quero ouvir mais um versículo junto com vocês. Especificamente, ouçam Atos 1, versículo 11. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aqui olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que estava com vocês e foi levado para o céu, voltará da mesma maneira que vocês o viram subir. Vocês ouviram que incrível? A Bíblia nos fala que da mesma maneira que Jesus subiu aos céus, é da mesma maneira com que ele irá voltar. Então, da ascensão deste local, muitos acreditam que quando a Bíblia fala da volta de Jesus, também é da mesma maneira, é a descida aqui pelo Monte das Oliveiras.
E por isso, quando eu venho aqui neste local com as caravanas, eu gosto de falar não só do passado deste local, os acontecimentos históricos, as destruições, reconstruções e achados arqueológicos, eu gosto aqui de vir também pensar sobre o futuro que a Bíblia nos aponta que irá acontecer provavelmente aqui. Então, somente o tempo dirá, mas há uma probabilidade de este local estar conectado com eventos futuros muito importantes e a volta de Jesus. Eu tinha prometido para vocês uma surpresa e para contar para vocês que surpresa é essa, eu quero chamar aqui o meu pai, todo mundo dê shalom para o Jorge. Shalom. Filha querida, tudo bem contigo, com vocês, pessoal? Eu vim comunicar um lançamento de uma caravana maravilhosa, Turquia e Grécia com o Jorge. Venham comigo. Faremos um passeio bíblico inesquecível e maravilhoso para a alma de todos nós ali. Então, pessoal, vai ser realmente uma viagem inesquecível, uma viagem sem igual pelas páginas da Bíblia. Então, para todos aqueles que quiserem mais informações, a gente vai deixar o link. O link aqui embaixo. O link aqui embaixo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo do dia de hoje. Não esqueçam de deixar o like e nos vemos na próxima, pessoal. Shalom! Tchau, pessoal!